Glória a Deus. Cumprimento a todos, amados e queridos irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Nesta noite, mais um dia da campanha Vale de Osso Seco, Daniel 37, versículo-chave 14. Mas nós estamos ministrando o versículo, desde o primeiro versículo até o versículo primeiro até o 14, onde a palavra do Senhor vai trazer a revelação da parte de Deus para as nossas vidas. Ali o que Deus queria passar para o profeta Ezequiel, quando levou ele em vida local, mostrando aquela grande visão daquele vale de osso seco. Era a situação que se encontrava o povo de Deus. Quero agradecer aqui a todos os amados e queridos irmãos que estão entrando nesta noite. Nossa irmã Sandra Alves, a nossa irmã missionária Eva Nascimento Soares. Aqui tem outros irmãos aqui que estão entrando. Irmã Laurita Prado. Quero aqui estar agradecendo ao Senhor pela vida de todos os amados e queridos irmãos que estão entrando nesta noite. Quero estar aqui trazendo esta palavra ao seu coração, porque o Senhor tem uma palavra gloriosa para a sua vida, para te tirar você da situação em que você se encontra. O nosso Deus, ele tem todo o poder e toda a autoridade para concluir sobre as nossas vidas as bênçãos, as curas, milagres, as vitórias. Então quero ler aqui em Ezequiel, capítulo 37, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: a visão de um vale de osso seco. Aqui, irmãos, essa campanha aqui por 40 dias, né? Eu não sei quantos dias que já faz, mas já faz bastante dias. Só essas que é a 5ª vez que eu estou ministrando a palavra do Senhor. E Deus sempre ele tem uma palavra nova para os nossos corações. Então, o Senhor tem uma palavra revelada ao teu coração nesta. O Senhor, ele sabe como tratar com cada um de nós. E nesta noite o Senhor, ele vai tratar contigo através da sua palavra, pois o Senhor nos ama estendida sobre as nossas vidas para nos dar a vitória e nos fortalecer. Então aqui em Ezequiel 37, a partir do versículo 1, diz assim a palavra de Deus: a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Aqui, meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor, revelada ao profeta Ezequiel aqui, quando Deus leva ele sobre aquele vale de osso seco ali, era porque o povo de Deus deixou de ouvir a voz de Deus para dar crédito a voz de deuses estranhos. E o Senhor, ele tem compromisso com aquele que é comprometido com a sua palavra. Então aqui, através desta palavra aqui, o Senhor está nos revelando que quando nós somos comprometidos com a palavra de Deus, ele vela com a sua palavra para cumpri-la sobre a minha e sobre a sua vida. Mas é necessário que nós entramos pelo caminho da obediência à palavra do Senhor. Então aqui, quando Israel saiu dos planos e dos projetos quais o Senhor havia determinado para eles, eles se tornaram como aquele monte de ossos seco que se encontrava ali dentro daquele vale. Então ali a visão a qual o Senhor levou Ezequiel
em espírito sobre aquela localidade, daquele vale de ossos secos ali, era para mostrar a situação e as condições que se encontrava Israel. Amados e queridos irmãos, esta palavra, ela vem abranger nas nossas vidas, neste dia de hoje, para que nós não nos tornamos como aquelas pessoas que se tornaram ali como o vale de osso seco, porque deixaram a palavra do Senhor. E todos aqueles, meus amados e queridos irmãos, que deixam de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, eles se tornam como os israelitas que estavam ali, longe da sua terra, longe da terra de Abraão, Isaac, Jacó, ali, de colocar eles numa terra que manava leite e mel. E Deus colocou, mas por causa da rebeldia, o Senhor os permitiu que eles fossem levados ao cativeiro. E no cativeiro ali, eles se encontravam como nesta visão a qual o Senhor mostrou para Ezequiel, em que ele se encontrava como ossos secos. Assim é o homem e a mulher quando ele sai da presença de Deus. Ele se torna como os israelitas se tornaram ali dentro daquela nação, com outros costumes, servindo a outros deuses e fora dos planos e dos projetos de Deus. Quando o homem natural, ou o homem que é conhecedor da palavra de Deus, ele deixa de obedecer a palavra do Senhor, ele também se torna como osso seco, ou seja, como um cadáver ambulante. Ele simplesmente anda, ele vai perambulando pela vida, mas dentro de si, o espírito de vida, ou o espírito que faz com que ele reviva espiritualmente, que é o Espírito Santo de Deus, ele retrai, sai da sua vida, porque Deus ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. E o Senhor, ele não habita em morto, mas ele habita em vivo. E para nós estarmos vivos diante da presença do Senhor, nós temos que cada dia propor dentro dos nossos corações em ter uma vida em compromisso com a palavra do Senhor, para não nos tornarmos como os ossos secos, mas cada dia que se passa, termos a nossa vida regrada através da palavra de Deus, através do amor de Deus sobre os nossos corações. Para termos compromisso com o Senhor, é necessário que entramos pelo caminho da obediência à palavra do Senhor. Ali, Israel deixou de estar tomando posse da bênção e da vitória. Meu amado e meu querido irmão, para você tomar posse daquilo que Deus tem projetado para a sua vida e para o seu coração, é necessário você obedecer a palavra de Deus. A nossa irmã Janaína Viana aqui, que Deus abençoe, a nossa irmã Sandra Alves, nossa irmã Eva, né? Aqui tem mais irmãos que estão entrando. Eu louvo a Deus por sua vida e creio que Deus ele tem uma bênção para você nesta noite gloriosa. Então, toma posse da bênção e da vitória a qual o Senhor vai te entregar nas tuas mãos nesta noite. Então aqui, meus amados e queridos irmãos, quando Deus leva Ezequiel ali e começa a revelar para ele aquela situação, Deus mostra a situação em que Israel se encontrava. Todo homem e toda mulher, mesmo ele não sendo um osso seco, ele está sendo um cadáver ambulante. Israel ali, na visão, ele estava como osso seco, porque estava sem a presença de Deus, sem o amor de Deus. Eles tinham conhecimento, mas eles tinham deixado aquilo que eles tinham aprendido com o próprio Deus, através ali da orientação quando eles saíram da terra do Egito, e os seus pais ali, os seus filhos, seus pais foi passando de geração a geração, mas quando eles abandonaram o Deus de Israel, eles se perderam em sua caminhada. O que eu quero trazer ao teu coração nesta noite, meu amado e querido irmão, não saia da trajetória que Deus traçou para a sua vida. Muitas das vezes, você quer tomar caminho oposto daquilo que o Senhor
para a sua vida e para o seu coração. Mas nesta noite o Senhor diz para ti: toma uma posição, entra no caminho em que eu tenho mandado você palmilhar as plantas dos seus pés. Não saia dele por nada que venha te atrapalhar. Aqui no número 3, assim diz assim: ele me disse, filho, e eu disse, Senhor, Jeová, tu o sabes. Aqui o profeta, direcionado através do Espírito Santo de Deus, ele sabia que quem poderia reviver aqueles ossos que estavam sequíssimo, somente o Senhor. Ele deu a resposta correta. Deus queria saber dele. Então ele disse para o Senhor: Senhor Jeová, tu o sabes. Meu querido, o Senhor sabe o que você precisa, o que você necessita. Então nesta noite, deposita a sua confiança no Senhor. Faça como o profeta Ezequiel disse: tu o sabes. O Senhor sabe o que você está precisando, o que você está passando, as lutas, as dificuldades, as adversidades, e Ele, nesta noite de hoje, Ele entra com providência na sua vida, na sua causa, para trazer sobre você a graça, o conhecimento e o poder da palavra de Deus para aperfeiçoar sobre a sua vida e coração. Porque quando nós depositamos a nossa confiança no Senhor, então Ele começa a trabalhar ao nosso favor para nos dar a vitória. Que Deus abençoe seu lar, sua família, trazendo bênçãos, graça, conhecimento. A nossa irmã Dulce Ricardo, nossa irmã Sandra Alves, que o Senhor entra com providência dentro dos vossos lares. Aqui o número 4 diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, poderia os ossos ouvir a palavra de Deus? Sim, quando Deus fala, até as pedras, elas ouvem a voz do Senhor. O vento, ele louva a Deus. As árvores, elas louvam ao Senhor. Meu querido, então, o que seria difícil para Deus? Haveria alguma coisa difícil para Deus, a qual Ele não pudesse fazer? Não, não existe nada dificultoso que o nosso Deus não possa fazer. Meu querido e minha querida, nesta noite, eu quero que você aplique algo ao teu coração. Aquilo que eu e você somos determinados para fazer, vamos e fazemos com as nossas forças físicas. Aquilo que é cabível a Deus, você deposita a sua confiança no Senhor e faça como o profeta Ezequiel fez. Senhor, tu sabes, tu pode fazer, tu és o meu Deus, és o meu refúgio, és a minha fortaleza, és o Deus em quem eu tenho depositado a minha confiança. Meu querido e minha querida, deposite a sua confiança no Senhor, porque o Senhor é aquele que trabalha em prol da tua vida para te trazer a bênção, a vitória. Nossa irmã Luciene Celso Rodrigues, que Deus abençoe seu lar, sua família. Aqui o número 5 diz assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aqui, meus amados e queridos irmãos, aqueles ossos, depois do profeta Ezequiel profetizar, ali, ele vê aqueles ossos todos secos, sequíssimos. Depois o Senhor diz para ele, poderão esses ossos reviver? E o profeta diz, Senhor, tu sabes. E ali, meus amados e queridos irmãos, na nossa vida, é em sequência. Deus, Ele pode fazer coisas grandes na minha e na sua vida, mas as coisas de Deus nas nossas vidas, ela é gradualmente, para que quando Deus fazer na minha e na sua vida, você saber valorizar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Porque muitas das vezes, meus amados e queridos irmãos, quando uma pessoa, ele é abençoado, muito rapidamente, ele não sabe valorizar aquilo que Deus faz sobre a sua vida e sobre o seu coração. Por isso aqui, o profeta Ezequiel aqui, ele foi fazendo o passo a passo de Deus, para nós compreendermos
como Deus quer trabalhar e agir na minha vida e no seu coração. É dessa forma que o Senhor quer fazer na sua vida. Então aqui o versículo 5 assim diz: assim diz o Senhor Jeová, a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Aqui, aqueles ossos que outrora estava seco ali, sequíssimo, o Senhor usa o profeta e diz: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porque Israel tinha se perdido na sua trajetória, da sua caminhada, porque eles estavam no costume de outras nações. Ali tinha deuses de todas as formas, e eles estavam fora dos planos do Senhor. Mas quando Deus fez a promessa a Abraão, que ia abençoar a descendência dele, e seria como as estrelas do céu, que Deus diz assim para Abraão: olhas para o céu, tu podes contar as estrelas do céu? Assim será a tua descendência, ou como a areia da praia. Meus queridos, ali havia uma promessa sobre a vida de Israel. Então, meu querido, Deus ele tem uma promessa para mim e para a sua vida. E essa promessa que o Senhor tem feito sobre a sua vida, ela há de se cumprir, porque o Senhor ele tem projeto para a minha e para a sua vida. Planos de paz e de salvação, não de destruição. Mas muitas das vezes o homem e a mulher, ele se perde em sua trajetória da sua caminhada diante da presença do Senhor, porque ele deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus e começa a dar ouvido aos pecilhos de Satanás. E ele então envenena o seu coração, a sua mente, e você sai dos planos de Deus. Mas nesta noite, através desta palavra, o Senhor vai sarar o teu coração, ou seja, a tua terra, que é o seu coração, para que você esteja pronto, preparado para receber as bênçãos do Senhor. E o Espírito do Senhor vai entrar em você e fazer você reviver na presença dele, para que você seja cheio da graça, do poder, da unção do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. Mas é necessário que nós propomos dentro dos nossos corações em servir ao Senhor com alegria, não como se fosse por uma obrigação. Aqui o versículo 6 diz assim: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Aqui, Deus usando o profeta Ezequiel e trazendo aquela profecia para os israelitas, eles começaram a compreender que Deus estava falando com eles a situação em que eles se encontravam diante da presença do Senhor. Mas como o Senhor tinha um projeto e um plano de salvação sobre a vida deles, o Senhor então começa ali usar o profeta para manifestar a glória de Deus sobre a vida deles, para que eles reconhecessem os seus erros e os seus pecados. Então ali ele diz assim, que o Espírito ia entrar sobre eles, para que eles revivessem na presença do Senhor. Então diz assim: glória a Deus. Aqui o versículo 36 ainda diz assim: e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então aqui quando o profeta profetizou esta palavra, os israelitas ali começou a voltar o coração para o Senhor. Ele estava sabendo que Deus estava falando ali como se fosse uma parábola, como Jesus Cristo usava as parábolas para apontar para mim e para você os nossos erros, as nossas falhas. Ali Deus, usando o profeta Ezequiel, estava apontando para os israelitas as suas falhas, as suas fraquezas, para que assim o Senhor pudesse estar fazendo com que eles retornassem os corações deles para Deus, e assim Deus pudesse tirar eles daquele cativeiro que eles se encontravam vivendo. Então aqui diz assim, o versículo 7:
Então profetizei, como se me deu ordem, e houve ruídos enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Agora você imagina, meus amados e queridos irmãos, o profeta ali, Ezequiel, profetizando. E quando ele profetizou sobre aqueles ossos, houve um grande reboliço. Meu querido e amado irmão, o Senhor, ele vai fazer um grande reboliço na sua vida. Ele vai trazer uma transformação. Ele vai fazer reviver os seus sonhos, os seus planos, os seus projetos. Vai haver uma revolução espiritual sobre a sua vida, para que você saiba que você serve um Deus verdadeiro, um Deus que tem domínio sobre os céus, sobre a terra, para te abençoar, para te curar, para fazer com que você seja um verdadeiro vencedor, porque o Senhor, ele te chamou para que você seja vitorioso e não um fracassado. Muitas das vezes, meus amados e queridos irmãos, o Senhor, ele está nos chamando a atenção. Por que o Senhor está nos chamando a atenção? Porque ele nos ama e ele não nos quer perder. O inimigo das nossas almas, ele vive rugindo como um leão, procurando a quem possa tragar, mas ele não é o leão. Só existe um leão que está ao nosso redor, que está nos guardando, o leão da tribo de Judá. Esse sim é o leão verdadeiro, e ele está nesta noite entrando com providência dentro do teu lar, sobre a vida da sua família, sobre a vida da tua parentela, para trazer curas, milagres, vitória e libertação. Assim como ele libertou ali o povo de Deus que se encontrava como aqueles ossos secos, o Senhor também, ele vai fazer um grande reboliço e a sua vida vai haver uma transformação. Aqueles que olharem para você vai dizer, olha, ele se encontrava assim, ele estava ali de cabisbaixo, agora eu vejo a autoestima dele levantada. Por quê? Porque o Senhor, ele tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a palavra do Senhor. E nesta noite, o Espírito Santo de Deus, ele vai começar a atuar sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que você compreenda quão grande é o amor de Deus por você, para que esteja pronto a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E este reboliço, meu amado e meu querido irmão, ele vai acontecer a partir do momento em que você ouvir esta ministração da palavra de Deus e falar com o Senhor, Senhor, entra na minha casa, faça uma mudança completa, venha fazer de mim um instrumento que lhe seja útil e agradável. Deus, ele vai trazer vitórias, curas, milagre e libertação. Então, enquanto o profeta ali, Ezequiel, profetizava, aqueles ossos, meus amados e queridos irmãos, ele foi se juntando. O mais importante de tudo isso, que os ossos, eles não se misturaram. Eles passavam, eu creio, um em cima do outro, porque você imagina só, um vale de osso seco, e ali lotado de ossos, de cabeça espalhada para toda a banda, ali o Senhor começa a profetizar, ali através da boca do profeta Ezequiel. Então aquele reboliço acontece, e a glória do Senhor se manifesta sobre a vida dos israelitas, porque eles compreenderam que eles estavam como aqueles ossos secos, espalhados sobre o meio daquele vale. Mas quando eles voltaram o coração para o Senhor colocou o Espírito, o Senhor assoprou, tirou a sujeira, tirou a impureza, tirou aquilo que atrapalha, aquilo que impede o homem e a mulher de ter uma vida de santificação e obediência à palavra do Senhor, para ter uma vida regrada pelo Espírito Santo do Senhor. Nesta noite, o que eu quero trazer ao teu coração, que o Senhor, ele traz para a sua vida esta palavra, para que você comece a degustar e entrar pelo caminho da obediência,
para que o Espírito Santo do Senhor, ele atue na tua vida e sobre o teu coração. Aqui, o versículo 8 diz assim: então olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Meus amados e queridos irmãos, ali aquele era um cadáver apenas, sem espírito. Assim foi o homem na criação, ali no jardim do Éden, quando Deus pega do pó da terra ali e molha e faz aquele boneco. Ele está inerte, sem vida. Assim estava Israel diante da presença do Senhor. Então o Senhor sopra para que aquela impureza, aquilo que estava atrapalhando, tira a cegueira, a venda dos olhos, tira o tampão do ouvido deles, para eles ouvir a palavra do Senhor, para eles enxergar com clareza que eles tinham um Deus que tinha todo o poder e domínio sobre os céus e a terra, para que eles pudessem fazer o querer e a vontade do Senhor. Então ali ele olhou, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. O Senhor, nesta noite, você está sendo apenas um cadáver ambulante, sem a presença de Deus, sem a unção do Espírito Santo do Senhor. E nesta noite, o Senhor, ele traz para você esta palavra, para que você entre pelo caminho da obediência à palavra de Deus, e que você não simplesmente possa ter carne, ter ossos, ter nervo, ter pele, ter veias, ter coração, ter rim, ter pulmão, ter tudo, mas não ter a presença do Senhor. A coisa mais triste deste mundo é o homem sem a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração. O que eu quero trazer ao teu coração nesta noite, que o salmista Davi, ele disse: alegrei-me, no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Na casa do Senhor, a abundância de fartura, para você se fartar da graça, do poder, da virtude do Espírito Santo. Outrora, ele diz assim: Senhor, peço que não retires de mim o teu Espírito Santo. Porque o homem, meu amado e querido irmão, sem a presença do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida e sobre o seu coração, ele não pode chegar a lugar nenhum. Mas quando ele está na presença do Senhor, o Senhor trabalha em sua vida, em seu coração, para te dar a bênção, a vitória, a cura, o milagre que você precisa, a restauração dentro do teu lar, dentro do seu casamento, na vida do seu filho, da sua esposa, de toda a sua parentela, porque você se encontra na presença do Senhor e ele tem estado diante da sua presença para confirmar a bênção, a cura, o milagre e a vitória do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida e sobre o seu coração. Aqui no versículo 9 diz assim: e ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Israel, meus amados, quando o profeta começou a dar as primeiras instruções ali, eles compreenderam que Deus estava falando através de uma parábola, trazendo para eles que aqueles ossos secos eram eles, e que para eles reviver novamente na presença do Senhor, eles tinham que se humilhar. Meus amados e queridos irmãos, tem momentos nas nossas vidas que nós não devemos subir, mas nós devemos nos humilhar, porque aqueles que se humilham serão exaltados, e aqueles que se exaltam, eles serão abatidos. Então, meu querido, está no momento, nesta noite, de você se humilhar diante da potente mão do Senhor, e no seu tempo certo, o Senhor vos exaltará. Foi assim
que Israel se foi exaltado diante da presença do Senhor, quando eles reconheceram as suas fraquezas, as suas fragilidades, e eles começaram novamente a se humilhar, depositar a sua confiança no Deus vivo e verdadeiro. E você, meu querido, tem depositado a sua confiança em Deus? Ou você está no meio termo? A Bíblia Sagrada nos relata e vai nos dizer, ou seja frio ou quente, porque morno não serve. Meu querido, crente morno, ele não tem como aquecer, porque ele está em meio termo. Mas para você crescer na graça, no conhecimento, você tem que entrar pelo caminho da obediência à palavra do Senhor. Aqui como Israel foi chacoalhado através desta profecia pelo profeta Ezequiel, para eles entrarem no prumo de Deus. O Senhor vai colocar o prumo dele esta noite na sua vida, para que você entre em conformidade com a palavra do Senhor. E assim o Espírito Santo de Deus possa estar atuando sobre a sua vida e sobre o seu coração, fazendo de você um instrumento que lhe seja útil e agradável aos olhos dele. Aqui o versículo 10 diz assim: e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Ali, meus amados e queridos irmãos, Deus estava mostrando para Israel que eles eram uma nação eleita, e por causa da sua desobediência, eles deixaram de ser uma nação que tinha o seu próprio país, o seu próprio Deus, que os guiava, que os guardava, que provia para tudo para eles. Eles não precisavam, porque o Senhor provia, o Senhor multiplicava as bênçãos sobre as vidas deles. Meus queridos, para nós sermos abençoados, nós temos que entrar pelo caminho da obediência. Não tem como o homem e a mulher ser abençoado por Deus se ele não entrar pelo caminho da obediência. Então, quando Israel começou a entrar pelo caminho da obediência, Deus foi abençoando a vida deles, até que eles voltaram para a Canaã terrena, para tomar posse da terra novamente, que mana leite e mel. O Senhor, nesta noite, através disso, desta palavra, Ele traz para você, que Ele quer fazer você voltar ao seu primeiro amor, à sua primeira comunhão, tirar a tristeza, a angústia, a dor, a opressão, a depressão, aquilo que o adversário está colocando sobre a sua vida para fazer você se afastar da presença do Senhor. Mas através desta palavra, o Senhor traz curas, milagre, restauração sobre a sua vida e sobre o seu coração, para que você entenda que Ele é o teu Deus, o teu libertador, aquele que traz a palavra viva e eficaz para o teu coração. Aqui o versículo 11 diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós estamos cortados. Meus amados e queridos irmãos, quando o homem, a mulher, sai da presença do Senhor, ele se sente cortado mesmo, porque o homem e a mulher, sem a presença do Espírito Santo de Deus, ele é como uma folha seca, perambulando, aonde o vento assopra, ele vai. Assim são todos aqueles que não são guiados pelo Espírito Santo, mas todos quantos são guiados pelo Espírito Santo e teve o privilégio de ser chamado filho de Deus e está na presença do Senhor, na obediência, na perseverança, ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Meus queridos, a carne, a matéria, ela veio do pó. Para o pó ela tornará, mas dentro de mim e de você, esse fôlego de vida que eu estou usando para transmitir esta palavra para a tua vida, ele é o próprio Deus falando através dos meus lábios para o teu coração. Se ele pedir conta deste sopro de vida que se encontra em mim, me tornarei ao pó. Mas para tornar ao pó, você tem que primeiramente preparar
o teu espírito para apresentar diante de Deus. Israel ali, quando eles compreendeu, ele estava se sentindo como aqueles ossos secos. Então Deus, através do profeta, diz para o profeta: esse é a casa de Israel, que estão cortados, estão secos. Eles se sentiam cortados. Por quê? Porque sobre eles a mão do Senhor não estava mais. Então o homem e a mulher, quando ele sai da presença do Senhor, o Senhor deixa ele andar com suas próprias pernas, até que ele volte a reconhecer que ele precisa do Deus verdadeiro. Meus queridos e amados irmãos, o Senhor, ele não nos obriga nós a servirmos a ele, mas nós temos que olhar para o Senhor com um olhar de perseverança e dedicação e saber que o Senhor está trabalhando ao nosso favor para nos dar a vitória e nos fortalecer. Então, quando Israel reconheceu que eles estavam cortados, como aqueles ossos secos, então sobre a vida deles caiu o princípio da sabedoria, que é o temor de Deus. Quando o homem ele deixa de obedecer a palavra do Senhor e perde o princípio da sabedoria, ele perde as bênçãos do Senhor. Ele perde o bem mais precioso que ele pode existir sobre a vida dele, que é o batismo, o selo da promessa. Então, quando o selo da promessa sai da sua vida, que é o batismo do Espírito Santo, então você começa a se sentir um fracassado, um derrotado. Mas quando você reconhece as suas fragilidades, as suas fraquezas e coloca a sua confiança em Deus, o Senhor começa a trabalhar ao seu favor para te dar a vitória, para fazer você ser vitorioso e vencedor em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Aqui o versículo 13 diz assim. O versículo 13 diz assim. Versículo 12. Portanto, profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová: eis que eu abrirei as vossas sepulturas, eu vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos farei, e vos trarei a terra de Israel. Aqui Deus, depois de mostrar as condições e as situações em que eles estavam vivendo, Deus faz uma promessa novamente de trazer ele para a terra, a Canaã terrena, para que eles viessem desfrutar das bênçãos ali novamente. Mas primeiro teve que haver arrependimento. Meu querido, que o Senhor traz ao seu coração nesse momento é para que você se arrependa, se converta dos seus maus caminhos, aonde você lembre-se do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias sobre ti, dos quais você vai olhar para trás e dizer: não tenho contentamento nos meus dias, porque estava fora da presença do Senhor. Mas neste momento o Senhor diz para ti: abra os teus olhos, o teu ouvido, porque eu estou falando contigo. Toma uma posição diante da minha presença, porque eu quero fazer de você um instrumento, uma atalaia nas minhas mãos, para que você seja usado como um canal de bênção, um instrumento que venha salvar vidas e almas que precisam de libertação. Aqui o número 13 diz assim: e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, eu vos fazer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Aqui, Deus, ele já estava entendendo os planos, os projetos de Deus, que Deus ia tirar ele daquela situação em que ele se encontrava, porque eles estavam presos no costume ali daquela terra, da Babilônia, porque ali eles eram impostos a obedecer às regras daquele país, de costumes pagões. Então, meu querido, quando você sai da presença do Senhor, muitas vezes tem pessoas que voltam a praticar os mesmos atos e as mesmas obras que antes dele conhecer a Jesus ele praticava, ele volta a praticar. Então Israel ali, porque estavam em outro país, ele estava seguindo o ritmo daquele país que ele estava vivendo, da Babilônia. Meu querido, o Senhor quer que você saia da situação em que você se encontra, porque o Senhor quer tirar você desse cativeiro. Ele não quer mudar você de cativeiro. Muitas das vezes eu ouço as pregações
As pregações, as pessoas dizem assim: o Senhor vai mudar você desse cativeiro. Amado e querido irmão, mudar de cativeiro é tirar você de um cativeiro e colocar em outro. O Senhor vai tirar você desse cativeiro e vai colocar você em liberdade, para que você saiba que Ele é o teu Deus, Ele é o teu refúgio, Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu Deus que vela por sua palavra para cumprir na minha e na sua vida, a partir do momento em que você estiver dando ouvido à voz do Espírito Santo de Deus. Ali aconteceu tudo aquilo ali sobre a vida dos israelitas, porque eles compreenderam a parábola da profecia do vale de osso seco. Na minha vida e na sua vida é assim. Nós só vamos ser abençoados a partir do momento em que nós começamos a dar crédito à palavra de Deus. Então o Senhor começa a agir e trabalhar ao nosso favor para nos dar a vitória e nos fortalecer e fazer de nós um instrumento que seja útil e agradável ao Senhor. Nesta noite o que eu quero trazer ao teu coração, que o Senhor, Ele está com as suas mãos estendidas sobre a sua vida, sobre o seu lar, para te dar a vitória, para trazer a cura, o milagre, a bênção que você precisa dentro da tua casa e sobre o teu coração. Aqui o último versículo do texto, onde se encontra o título da campanha. O versículo 14 diz assim: e porei em vós o meu espírito, e vivereis. Eu vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, eu fiz, diz o Senhor. Aqui, o profeta, depois dele seguir o passo a passo de Deus, Deus ali então usa o profeta para confirmar que Deus estava tirando eles daquela situação em que eles se encontravam, para que eles voltassem a tomar posse da terra, a Canaã terrena, que mana leite e mel. Mas a promessa para mim não é a Canaã terrena, mas sim a celestial, que é os céus de glória que nos espera. E para nós entrarmos lá, meus irmãos, nós temos que nos despir de tudo aquilo que nos impede e que nos atrapalha de termos uma vida em conformidade com a palavra do Senhor, para vivermos a lei do Senhor, aplicá-la ao nosso coração e transmitir também uma palavra genuína para aqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. O Senhor traz esta palavra ao teu coração nesta noite, para que você possa compreender que você é especial para o Senhor e Ele quer abençoar a sua vida, trazer sobre o seu coração a graça, a sabedoria, para que você compreenda que Ele te ama e tem projeto de salvação, de milagres, de cura, de libertação, de prosperidade sobre a sua vida e sobre o seu coração. Então aqui o versículo último aqui, quero ler mais uma vez, frisar nele, que é o versículo chave da campanha. E porém em vós o meu espírito, e na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. O Senhor, meus amados e queridos irmãos, Ele faz coisas extraordinárias na minha e na sua vida, mas é necessário que você abra o teu coração e dê lugar para o Espírito Santo de Deus habitar sobre a sua vida, para que assim você possa ter um encontro verdadeiro com o Senhor, de corpo, de alma e de espírito. Meus amados e queridos irmãos, você sabe que o Senhor, Ele não nos quer pela metade. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor não nos divide com outro, ou seja, eu não posso ser meio termo, eu tenho que ser sim, sim, não, não, porque aquilo que passa disso é de procedência maligna. Então, meu querido, tenha um compromisso com o Senhor, entra pelo caminho da obediência à palavra do Senhor, e assim você prosperará a sua vida espiritual diante da presença do Senhor. Você crescerá em todas as áreas da sua vida, física, financeira, espiritual, sentimental. E você vai crescer, porque é projeto e plano de Deus nos abençoar. Mas primeiro tem que ter a obediência à palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Que esta palavra, meu querido, ela venha penetrar
profundamente ao teu coração, que você receba ela como um alimento e você vai crescer na graça, no conhecimento da palavra do Senhor. Você não foi feito para viver como os ossos secos, mas o Senhor fez você para viver alegre e feliz, desfrutando de todas as bênçãos que o Senhor tem projetado para a sua vida e para o seu coração. Você, meu querido, é a menina dos olhos do Senhor. Então, quem poderá tocar na menina dos olhos do Senhor? Você é a menina dos olhos de Deus. Então, fique firme na presença do Senhor. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas simplesmente esteja olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. A Bíblia Sagrada nos diz, nos relata, para o entendido, o caminho do céu é para cima, para nos livrar do inferno que embaixo está. Então, meus queridos, então olhe para cima, que lá de cima que virá o seu socorro, do Senhor, Deus de Israel, que criou os céus e a terra, e nos formou a tua imagem, a tua semelhança. Então, o prazer de Deus é nos abençoar e nos dar a vitória. Tome posse da tua bênção nesta noite. Quero estar orando ao seu favor sobre a sua vida, sobre o seu lar e todos aqueles os quais você o ama, para que o Senhor possa te abençoar, te dar a vitória, trazer curas, milagre, libertação. Soberano e eterno Deus, Criador dos céus e da terra, estenda as tuas mãos, Senhor, de poder e de glória. Faça com que o resplendor da tua glória, com que a luz do teu rosto venha se manifestar sobre a vida desse meu amado e querido irmão. Venha repreender o mal, a enfermidade, os dardos das trevas, tudo aquilo que tem se levantado contra a vida dos meus amados e queridos irmãos, que seja eliminado, que seja destruído, que seja arrancado. Papai querido, eu repreendo o câncer, AIDS, problema no coração, nos pulmões, nos rins, no fígado, no baço, em todas as partículas do corpo humano. Senhor, venha reviver esses irmãos que estão caídos, que estão acamados, que estão mortos espiritualmente. Papai querido, assim como o Senhor fez um grande reboliço naquele vale de osso seco, faça um reboliço na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Faça com que o Espírito entre neles novamente e eles possam estar glorificando, exaltando e bendizendo ao teu santo e eterno nome. Que o Senhor vos abençoe, que traga curas, milagres, vitória e libertação. Senhor Deus, entra dentro deste lar, dentro desta casa, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Papai querido, coloca tudo em seu devido lugar. Faça com que o resplendor da tua glória resplandeça dentro desta casa, sobre a vida deste homem, sobre a vida desta mulher. Senhor, visita as vidas que estão nos hospitais, nos leitos de dor, de enfermidade, as vidas que estão com problema na coluna lombar, na cervical, aqueles que estão com problema no coração, nos pulmões, no rim, no fígado, no baço. Senhor, eu repreendo todo mal, toda enfermidade. Traga a cura, o milagre, a vitória, a libertação. Entrego a todos na palma das mãos do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Que a graça, o poder, a bondade, as multidões das misericórdias do Senhor seja sobre a vida de cada irmão, de cada irmã. Que Deus vos abençoe. Tenham uma noite abençoada. E os irmãos, não se esqueçam, amanhã tem novamente ministração da palavra do Senhor. Em sequência, campanha de Ezequiel 37:14. O vale de osso seco. Não se esqueça, você tem um compromisso com o Senhor. E o Senhor tem projeto de salvação, de cura, de milagre dentro do teu lar, sobre a vida da sua família. Receba a vitória, a cura, o milagre, a libertação dentro do seu lar, em nome de Jesus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. Tenham uma boa noite, em nome de Jesus. Amém.